Existe o protocolo, né? Aí é público, né? Tem... Pode falar. A minha internet tá horrível. Eu cheguei a desconectar agora. Mas eu disse, é um evento público, né? Toda banca, ela é um processo público. E quando a gente faz ela presencialmente, tu tem, além das assinaturas, tu tem outras pessoas que estão comprovando o teu processo, né? E tem o ensalamento, tudo certo, né? Horário e coisa. Uhum. Bom, estamos só nós aqui. Então, bom dia a todos. No dia 26 de novembro de 2021, estamos aqui para a defesa de estágio supervisionado da aluna Giovana von Vorb, né? Da Silva, do curso técnico, eu gripado ainda falando isso, né? Do curso técnico em agropecuária. Então estão presentes a professora Rita, né, que é banca da Giovana, gentilmente, em fim de semestre, aceitou nosso convite. Então, muito obrigada, professora Rita, por participar desse momento da Giovana. E a coordenação de extensão de estágios, então, está participando de convidados da Giovana. Então, Giovana, a partir do momento que eu desligar a câmera aqui, né, e vou desligar para não ficar tão pesada para ti, tu tens de 20 a 30 minutos para fazer a tua apresentação, depois eu passo a palavra para a professora Rita para a arguição, tá? Uma boa apresentação. Pode projetar. Uhum. Aqui eu coloco um ecrã inteiro, que eu tinha perguntado e a prof não respondeu antes. Ou uma janela ou um separador. Eu acho que tu coloca uma janela, fica mais fácil para tu passar. Tá. E às vezes tu coloca inteira, ela não passa. Tá. Então, vendo? Ou não? Sim. Tá. Sim. Bom dia, meu nome é Giovana von Vorb da Silva, sou aluna do Instituto Federal Campus Santa Rosa do Sul, sou da turma 3º ano A, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu relatório de estágio supervisionado. Essas são as identificações da empresa, com o nome fantasia CZS Clínica Veterinária, com a área de atuação de clínica de pequenos animais. O período de realização do estágio foi dia 1º/6 a 30/6 de 2021, e a duração foi de 180 horas necessárias. Histórico da empresa. A empresa foi fundada em abril de 2017 aos fundos da casa da médica veterinária. A clínica era bem pequena e não tinha muita estrutura física. Hoje a clínica foi ampliada e com imenso reconhecimento na região. A infraestrutura atual conta com uma recepção, onde é feito o cadastro dos tutores e dos animais. Conta com 2 consultórios, onde é feito as vacinações, os primeiros procedimentos e consultas. Na imagem 4 é a sala de internação de cães que ficam pós-procedimento. Na 5ª imagem é a sala de internação dos gatos. Na imagem 6 é o bloco cirúrgico, que conta com um cilindro de oxigênio, 2 respiradores, um monitor cardíaco e uma mesa de procedimentos. Na imagem 7 é outra perspectiva do bloco cirúrgico, que tem um armário onde a gente guarda os medicamentos e objetos que são utilizados nos procedimentos. Na sala 8, na imagem 8, tem uma banheira onde a gente faz a limpeza dos animais quando necessário e limpeza de objetos grandes. Na imagem 9 é a lavanderia, que conta com a máquina de lavar, uma secadora, armários para guardar as toalhas e panos dos animais e um freezer onde é depositado os corpos dos animais que vêm a óbito. A imagem 10 é a sala de limpeza de materiais, de procedimentos, que a gente limpa e esteriliza. Atividades desenvolvidas pela empresa.
As atividades que eu participei e observei são castração, enucleação, nodulectomia, profilaxia, mastectomia, cesárea e a técnica de paracentese. Castração. O procedimento que era mais comum, assim, rotineiro na clínica, mas um procedimento de extrema importância para o controle populacional e a prevenção de doenças como a piômetra nas fêmeas. A piômetra, existem 2 tipos, que é a piômetra aberta e a piômetra fechada. A piômetra aberta, ela tem uma descarga de pus vaginal e a piômetra fechada, não. A diferença de tamanhos é por conta da descarga de pus. A prevenção seria a castração e o tratamento seria a castração também. Profilaxia. Na veterinária, a profilaxia é utilizado para limpeza bucal do animal, que é a limpeza dos dentes. É feita a retirada de dentes podres, lascados, quebrados e a limpeza dos dentes saudáveis. É importante porque a boca é a entrada de muitas infecções e muitas bactérias. Dependendo do grau de infecção, pode afetar o sangue e levar o animal a óbito. Nodulectomia. Nodulectomia é o procedimento de retirada de nódulos, que o protocolo é respeitado um protocolo na hora da retirada, que a incisão tem que ser no mínimo de 5 centímetros, respeitando assim e podendo ter maiores chances de toda a retirada das células cancerígenas. Mastectomia. A mastectomia também é um procedimento que era bem comum assim na clínica. É um procedimento bem doloroso para o animal, assim, precisando no pós-operatório ter bastante atenção do tutor. Foi feita a extração de toda a cadeia mamária do animal por conta de nódulos. E pós esse procedimento, depois do animal se recuperar, é feita a retirada da outra, vai ser feita a retirada da outra cadeia mamária também. A prevenção seria a castração antes do primeiro cio. Após 2 anos, já não existe mais pesquisas que indiquem que a castração é um método de prevenção da neoplasia mamária. Enucleação. Enucleação é o procedimento de retirada do globo ocular do animal, que pode acontecer por diversos casos clínicos. Nesse caso, foi que o animal fugiu e brigou com um gato, então o gato perfurou o globo ocular dele. Assim, a médica optou por fazer a retirada. Cesárea. A cesárea, diferente da medicina humana, é a intervenção de quando acontece um parto distócito. Nesse caso aí, na primeira imagem, é um animal com deformidade, malformação, né? Pois passou o tempo de gestação dele e a cadela sozinha não conseguiu expelir o feto. Na segunda e na terceira imagem são animais saudáveis. Sinomose. Era muito comum na clínica, praticamente todos os dias tinha um cão com sinomose. O vírus da sinomose canina, ele é muito agressivo e muito polissêmico. Ele pode ser transmitido indiretamente através de objetos e diretamente através das fezes e de animal contaminado. Ela possui 4 fases, que a primeira é a fase respiratória, a segunda gastrointestinal, a terceira neurológica, que é a fase mais complicada, pois deixa muitas sequelas no animal, e a quarta é a fase cutânea, que é, nesse caso aí, o espessamento dos coxins e dos focinhos e conjuntivite. Não existe um remédio que seja específico para o tratamento ou para a cura da sinomose. Na clínica, era sempre administrado soro fisiológico, soro intravenoso, com glicose e complexo vitamínico, porque o animal conseguisse se recuperar sozinho. A prevenção é com a vacina polivalente, que é feita anualmente, de acordo com o calendário veterinário. A parvovirose. A parvovirose é um vírus que acomete geralmente filhotes e cães idosos debilitados.
É transmitido também indiretamente através de objetos e diretamente através de fezes, vômitos e o animal contaminado. O vírus atinge diretamente a região gastrointestinal e que causam sintomas como vômito, diarreia sanguinolenta, apatia, falta de apetite e perda de peso. O tratamento é a mesma coisa que a sinomose, é soro intravenoso com glicose e complexo vitamínico, pois não existe um tratamento específico para a sinomose, para esses vírus. A prevenção é a mesma vacina da sinomose também, é a vacinação polivalente, que é feita anualmente. Paracentese. A técnica de paracentese é para o alívio e desconforto do animal. É feita a retirada do líquido solto da cavidade abdominal e depois enviado esse líquido para o laboratório para descobrir a origem do mesmo. Minhas considerações finais. Durante o relatório de estágio obrigatório para a conclusão do curso, que foi na Clínica Veterinária da doutora Cristina Zulian, tive a oportunidade de colocar em prática aprendizados que obtive durante os 3 anos do Instituto. Precisamente na disciplina de zootecnia 1, 2 e 3, defesa sanitária animal. E mesmo na área de pequenos animais, que não temos tanto contato no curso, já que é focado em animais de produção, ainda assim pude desfrutar ao máximo e ter a oportunidade de demonstrar meu fascínio e minha admiração por essa profissão encantadora que é a medicina veterinária, no qual a doutora Cristina Zulian exerce com muito amor e ética. No presente relatório, procurei de maneira clara e objetiva expor a rotina da clínica em procedimentos que pude observar e auxiliar. Obrigada. Eu quero agradecer ao Instituto pelas oportunidades, pelos ensinamentos escolares, pelos momentos e pessoas que levarei para a vida. Agradeço a minha professora orientadora, Franciele Oliveira, por ter aceitado esse desafio junto a mim e passar por toda essa etapa tão importante. Agradeço à médica veterinária pela oportunidade, pelos ensinamentos, e agradeço à prof. Rita por ter aceitado ser minha banca. Terminei. Bom, Giovana. Falei muito rápido. Mas deu tudo certo, né? Estava meio apavorada, né? Deu tudo certo. Eu posso parar. Desculpa, eu posso parar de. Porque senão eu não consigo ver você. Ou não? Tu pode reduzir ela, porque tu vai precisar, talvez a prof. Rita precise da apresentação, né? De repente ela precisa voltar em alguma parte. Tá, Então, de imediato, pode deixar projetado. De imediato eu passo as considerações da prof. Rita. Prof. Rita. Ai, falei muito rápido, estava muito nervosa, tô com a garganta seca. Tá tremedeira. Fica tranquila, querida. Eu acho que teu trabalho foi muito bem apresentado. Primeiro, eu queria dar parabéns para ti. Giovana, parabéns para a professora Franciele pelo trabalho de vocês. Eu gostei bastante do teu relatório, tá? Tem algumas coisinhas, assim, pequenas para arrumar, mas aí depois eu converso com a Franciele, mas é coisa pouca, assim, sabe? Enfim, coisinhas pequenas de português, mas, assim, em termos de organização, eu gostei muito do teu relatório. Eu gostei que tu foi explicando os casos e foi colocando na tua apresentação a atenção que tu falou em profilaxia. Mas tu falou especificamente em profilaxia dentária, né? No caso ali, extração de dentes e remoção de tártaro, né? Mas alguns procedimentos, ou pelo menos as fotos que tu colocou, elas teriam a possibilidade, porque profilaxia significa prevenção, né? Prevenção em qualquer, vamos dizer assim, de qualquer natureza. Ali as fotos que tu colocou no teu relatório, tu colocou fotos de extração, de castração de fêmeas, e todas as fotos que tu colocou tinham piômetra, certo? Sim. O que tu me diria, pelo que tu viu no teu histórico ali, do relatório, do teu estágio, de que poderia ser uma profilaxia para piômetra?
A castração antes, eu acho. Exatamente. Então, tu entender isso, assim, sabe? Vários procedimentos ali que tu mostrou a castração, tu mostrou a mastectomia, todos eles não foram preventivos, né? Eles foram procedimentos que precisaram ser feitos porque os animais já estavam doentes, né? Sim. Então, a gente poderia ter, né, poderia ter, só um pouquinho, deixa eu ver se agora eu consigo pelo computador, só um momento. Estão me ouvindo? Sim. Tá, tinha caído a minha internet, eu estava falando contigo pelos dados móveis do celular, então vamos lá. Estava dando uma travadinha antes, mas eu consegui entender o raciocínio. Tá, eu vou tentar de novo assim, ó. Tu percebeu assim, ó, porque tu falou em profilaxia como se fosse um processo, né? Profilaxia significa prevenção. Todos os processos ali que tu falou, eles poderiam ter sido evitados. Né? Então, tu teve piômetra, tu teve... enucleação não, né? Que foi um acidente, mas teve ali a castração, teve a mastectomia. Todos eles são procedimentos evitáveis, né? E tu já me respondeu, como é que a gente poderia ter evitado? Pela castração. Tem um outro, uma curiosidade, né? Essa cachorrinha que vocês fizeram a mastectomia, ela era castrada? Não. E o que eles faziam alguma coisa para evitar o cio dela? Ai, agora eu não vou saber te dizer. Não. Uma curiosidade, talvez. Eu lembro que quando... Eu lembro, assim, vagamente, na verdade, que teve uma dúvida se eles injetavam aquelas injeções anticoncepcional nela. Exatamente. Então, tem um alto fator de correlação entre os tumores de mama e o uso de anticoncepcionais em cães. Então, existem vários estudos em relação a isso. Tá? Então, por isso que se recomenda a castração. Não que ela vá, vamos dizer assim, é um fator indireto, né? Tu vai deixar de usar a injeção para o cio, e aí tu vai deixar de ter o problema na mama. Mas, no geral, eu achei bem legal. Eu só senti falta de uma coisa na tua apresentação. As tuas atividades. O que a veterinária te deixou participar? Como é que tu te sentiu em relação ao estágio? Assim, um relato bem pessoal, sabe? O que tu foi tecnicamente perfeita, assim. Tu colocou todas as tuas as doenças corretamente, os procedimentos. Mas, assim, qual foi a participação da Giovana? O que foi... como é que tu te sentiu participando? Como é que foi a tua relação com ela? Como é que foi o teu dia a dia, vamos dizer assim? Tá. Nessa foto aí, eu gostei muito de fazer essa montagem, porque eu fiquei muito feliz ao ver no geral, assim, né? Todas as coisas. De início, no estágio, a gente não faz muita coisa, assim, né? A gente só assiste e ajuda na limpeza, limpar o xixi, os cocôs dos animais, né? Mas depois de um tempo que tu vai criando, a médica vai criando confiança em ti e vai deixando tu fazer os procedimentos, né? Eu participei da cirurgia, como dá para ver nessa fotinha aqui pequenininha. Eu participei da cirurgia, eu pegava acesso, eu fazia medicações pós e pré-operatório. E eu acompanhava muita coisa, assim, né? Eu acabei, como eu só fiz o estágio durante o período da manhã, à tarde, de manhã era feito mais procedimentos e à tarde eram feito consultas, vacinações e essas coisas. Eu botei no meu relatório tudo que era feito, assim, na clínica, né? Mas eu não tive, eu acho... eu não tinha esse domínio para falar sobre o que acontecia de tarde, porque eu não estava lá. E daí eu fiquei meio assim de colocar na minha apresentação. Então eu optei por botar na apresentação só os procedimentos que eu participei, né? Que eu participei e pelo menos assisti. Não, com certeza, é o teu relato, né? Não tem por que a gente saber a rotina da clínica que tu não participou. Então, acho que tu fez uma escolha acertada. Isso aqui é da cesárea? O cachorrinho com a seringuinha com leite? Ele foi de uma cesárea e de uma pitbull, só que ele estava saudável, mas ela estava muito braba. E daí a médica
falou, né, que normalmente quando é feita a intervenção cirúrgica, algumas cadelas não têm aquele afeto maternal, assim, e ela estava querendo avançar nos cachorrinhos. Então, a gente teve que deixar eles separados, e isso aí era um suplemento alimentar que tinha lá na clínica, como se fosse um leitinho, assim, que a gente dava para os filhotes quando a fêmea não podia botar com a fêmea, né? E a minha última pergunta, prometo. E o futuro? O que tu está pensando em fazer agora? Quais são os planos? Ai, eu vejo essas imagens e já me dá vontade de chorar. Eu amei muito, eu quero fazer veterinária, eu amei muito. Eu sempre quis. Eu entrei lá pro IF para tentar ter mais contato com os animais, porque às vezes a gente tem uma ideia na cabeça de que não é, né? E me deu a oportunidade de fazer esse estágio e eu me apaixonei. Eu acho que todos os animais dessa foto aí eu quis todos levar para casa. Minha mãe não deixou. Mas eu quero fazer veterinária, quero mesmo. A intenção, então, é tentar fazer veterinária. Legal. Parabéns pelo teu trabalho, eu acho que foi muito bem feito. E se tu me permitir, tá? Não vou copiar, mas eu pedi para minha aluna, eu tenho uma aluna também, coincidentemente Giovana também, e ela está fazendo um relatório de estágio também na mesma área. E eu gostei da organização do teu. E aí, se tu não te importar, eu pedi para ela dar uma olhadinha e fazer, ó, faz assim. Mais ou menos seguir os teus passos. Eu gostei bastante do teu trabalho. Parabéns às duas, Sadia, professora Franciele. Obrigada. Era isso. Obrigada, Rita. Do fundo do meu coração, agradeço. Nós estamos num período difícil, né? Tem tempo para nada. Mas eu faço das palavras da Prof. Rita, eu faço as minhas, né? A Giovana, eu já fiz muitas perguntas para ela, nós tivemos uma proximidade muito grande, a Giovana começou a escrever, organizar o relatório antes de terminar o estágio. Então, ela seguiu todas as minhas orientações desde antes de começar, então isso leva ao que nós temos hoje, né? Essa evolução, né, da banca te parabenizar, de dizer que gosta do teu relatório. Né? Eu falei que não precisava ficar apavorada. Então, Giovana, eu tenho que te agradecer, né, por ter seguido essas orientações, né, ter trabalhado de forma tão, como é que eu vou dizer, responsável durante esse tempo. Então, ela foi, essas apresentações, né, qualquer coisinha ela ia, voltava. Então, assim, ó, eu tenho que te parabenizar, né, por toda a tua evolução, por ter chegado aqui nesse momento. Ela quis defender nesses dias, justamente em função do Enem, né, tá envolvida com o Enem, tá trabalhando. Então, a gente entende todo esse esforço. O teu relatório ficou muito bom, ele já veio organizado desde o começo. E foi ela que escreveu, porque das primeiras correções a gente vai lapidando, então foi, né? Ela é a primeira orientada que eu consigo do técnico que está esse ano. Então eu só tenho que te parabenizar. Eu ia fazer as perguntas também das perspectivas de vida, né? O que tu acha que, apesar de que eu já sabia, né, que tu ia fazer o estágio, o que tu acha que esse tempo todo no IFE, esses 3 anos, recapitulando esses 3 anos que você passou, né, tudo que tu aprendeu, na hora do teu estágio, isso foi importante? Tu teve alguma dúvida, né? Como é que tu olhando para trás agora, né? Esses teus 3 anos e quando tu chegou no estágio, quando tu saiu do estágio. Foi importante? O estágio te clareou? O estágio... Na verdade, tu já me disse, né? Quando tu terminou, tu disse isso, né? Quando tu terminou o estágio, né? Tu disse, agora eu tenho certeza que é isso que eu quero. Mas como é que tu faz esse panorama? Eu acho que quando eu entrei, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, assim, na clínica, eu fiquei bem perdida, né?
Porque eles diziam, pega agora eu não vou lembrar, mas pega o medicamento tal. E eu ficava olhando assim, né? Que é isso? Que medicamento é esse? É comprimido? É líquido? Eu não sabia, fiquei meio perdida, assim, né? Mas na questão das doenças, como eu sempre quis a veterinária, eu sempre prestei muita atenção e sempre gostei muito da disciplina de defesa sanitária animal, né? E eu sempre gostava de fazer tudo completinho, coisinha assim. Então, eu acho que essa foi a disciplina que mais me ajudou no estágio, assim. Foi a disciplina que mais me... Claro que quase tudo eu aprendi no estágio, porque a médica e a equipe dela tinha uma outra menina que auxiliava ela, né? Eles me ensinaram tudo. Eles me ensinaram muita coisa para aplicar, assim, né? E aí eu me senti muito realizada, né? Eu botei aquele jalequinho ainda, fiquei me sentindo. Eu amei. Se foi o que eu entendi da tua pergunta, foi isso? Eu acho que... e a dela me ensinou que eu tinha a botar a luva direitinho ali, para poder auxiliar, fazer a higienização, a limpeza direitinho, e poder tocar, assim, poder tocar dentro do animal, assim, é muito estranho, é muito doido. Eu gostei. Quando eu comecei a dar aula, eu fui professora de uma menina e eu acompanhei ela no técnico e depois no dia da defesa dela, que ela fez a defesa com suínos, mas todo o estágio dela foi voltado para a clínica, e também técnica em agropecuária, e saiu dizendo que queria muito fazer medicina veterinária. Por ocasião do destino, depois eu fui professora dela na faculdade de veterinária. E ela era uma aluna, assim, metida em tudo, né? Então, porque ela gostava. Hoje ela está formada, já está trabalhando em Porto Alegre, trabalha com felinos. Então, essa foi uma aluna que eu acompanhei do início a quase o fim da graduação. Eu saí de lá um pouco antes do fim da graduação dela. Então, eu tô falando, agora eu me lembrei dela. E quando a gente tem um sonho, né, tem que ir atrás mesmo. Eu acho que você vai ser uma excelente médica veterinária. Eu espero que você tenha sido feliz em encontrar uma clínica que tenha também te ensinado aspectos éticos, né? Eu acho que isso hoje é muito importante. A gente tem visto algumas coisas aqui na região tão lamentáveis, né, dentro da postura. Então, eu espero que ela tenha te ensinado esses aspectos éticos da profissão. Espero que tu tenha aprendido e espero que um conselho que eu lhe dou, então, é levar isso a sério na tua graduação também, né? Todo o aspecto ético ligado a essa profissão tão bonita que você vai escolher, né? Que a professora Rita escolheu e trabalha. Tem um Prof. Rita sempre martela demais nesses aspectos, porque são realmente muito importantes, tá? Então, de minha parte era isso. Eu quero agradecer a Prof. Rita, quero agradecer ao CEGEX, então. Eu vou pedir, Giovana, se a Prof. Rita não tem alguma outra consideração, né? Se a Prof. Rita quer falar alguma coisa, até nessa parte dos aspectos éticos, né? Se tem algum conselho para a Giovana? Liguei a câmera aqui para ela ver minha cara há menos uns 2 segundos. Enfim, querida, primeiro parabéns, né, de novo. Acho que realmente o seu trabalho foi muito bem feito. Com relação ao que a Franciele falou, concordo em todos os aspectos com ela. E o legal da gente ser professora é isso, assim, sabe? É ver a história dos nossos alunos e acompanhar e saber o depois. Eu adoro, assim, é aquela coisa da professora fofoqueira, né? Adoro stalkear os alunos depois para ver o que estão fazendo. E esses tempos, assim, aconteceu uma situação bem parecida comigo, de uma aluna, que foi da minha primeira turma, no técnico do Rio. Eu dei aula no IEF Rio Grande do Sul, e ela foi da minha primeira turma de sala de aula, nunca tinha dado aula, foi a primeira vez. E ela se formou em veterinária também. E aí eu descobri ela por causa de umas palestras e tal, e ela está fazendo doutorado no Canadá. E aí um outro ex-aluno aí de Santa Rosa, que está na agronomia, olha a treta, é um novelado, estava fazendo de alunos na
agronomia da URGS, né? Sim, eles fizeram uma roda de conversa, uma palestra, e foi legal porque era a conversa dos meus ex-alunos, que nunca se encontraram, e foi muito engraçado, assim, porque aí, tipo, era a minha primeira aluna, né, lá no doutorado do Canadá, dando a palestra, o outro aluno organizando, e depois a gente ficou conversando, assim, sabe? Foi muito legal, assim, muito interessante. Então é bacana a gente saber, e eu acredito que nós também vamos saber coisas de ti no futuro. Né, acho que daqui a pouco a gente vai ver as suas recomendações lá, enfim, saber da Giovana médica veterinária, com certeza. Isso vai ser bem legal. Ai, você está fazendo eu chorar. É isso aí, querida. A gente tem que... O caminho inicial é muito difícil, tá? Assim... O início do curso de veterinária é pesado, é uma faculdade difícil, é uma faculdade que vai te fazer chorar não só pelos motivos bons, mas pelos motivos ruins também. Mas ela é gratificante, tá? Então tem momentos que ela é muito gratificante. E trabalhar no aspecto ético, acho que eu vou puxar duas coisas. Primeiro, a ética com as pessoas e a ética com os animais. Então, prevenção, eu acho que é a palavra da vez, tá? Cada vez mais a veterinária caminha para isso, para processos que evitem que os animais tenham que passar por procedimentos médicos, que evitem medicamentos. A gente está caminhando para uma veterinária preventiva cada vez mais forte. E para o bem-estar animal, né? E bem-estar animal pensando em como esses animais interagem com a gente, né? E não só com relação a dar melhores condições para os pets, né, para aqueles animais que são de companhia, mas para todos eles, né, para os animais de fazenda, para os animais, enfim, né, para os que estão em cativeiro de alguma forma, mas para todos eles, que a gente possa trabalhar com respeito e lembrar desses entes como seres sencientes, seres que têm emoções e que merecem uma vida digna. Tá? Então, os dois conselhos que eu te dou são esses. Segue nessas, assim, aprende bastante isso e lembra que os animais são seres que merecem nosso respeito, tá? E que merecem isso. E te dizer assim, ó, tu tá escolhendo um caminho muito legal, muito difícil, tá? Não vai ser flores, não são flores. Mas eu sei que a gente vai escutar coisas boas de ti no futuro, porque tu é uma menina dedicada e com certeza vamos conhecer a médica Giovana no futuro, sei lá se ela vai ter um canal no Instagram ensinando dicas de veterinária para os seus clientes, mas a gente vai saber alguma coisa, porque, enfim, a gente acredita, eu acho que principalmente acreditar nos nossos alunos e no potencial deles, tá, querida? Ai, obrigada. Obrigada. Assim, ó, sucesso, todo sucesso, isso que eu queria te dizer, tá? Muito obrigada. Eu acho que o pior do estágio, assim, foi que eu fiquei muito frustrada e eu ficava, tipo, muito irritada. Esse cachorro aí da sinomose, ele, tipo, ele era largado, a água dele tinha limo, ele não tinha comida, e eu fiquei muito, tipo, cara, é 75 pila para vacinar o cachorro. É barato, o tanto que eles gastaram depois, e o animal ainda veio a óbito umas 3, 4 semanas depois. E valia muito mais a pena, é só dar uma vacina, sabe? Isso me deixava muito frustrada, essa negligência, assim, sabe? De falta de cuidado, assim, né? E... vai acontecer muito. Tá? Vai ver muito isso. Nós estamos caminhando para uma mudança, porque a gente já tem pessoas hoje que enxergam o pet de uma forma diferente, tá? Mas a gente ainda tem muita negligência, principalmente nos grandes animais. Eu vejo muito equinos, por exemplo, eu vejo muito maus tratos, muitas situações de abandono. A gente tem, enfim, né, muitas situações que a gente precisa melhorar muito na nossa carreira, né? Acho que os veterinários têm que parar de ser prescritores de remédios e começar a ser agentes de saúde, de prevenção, de melhores condições de vida. Acho que a gente tem que começar a pensar assim. E todos esses procedimentos me chamam muita atenção as tuas fotos, assim, porque todos os procedimentos seriam evitáveis, né? Todos eles poderiam ter sido resolvidos com procedimentos muito simples e não caros, né? Mas as pessoas deixam estourar o problema para depois resolver, e às vezes não tem resolução, porque quando chega na mão do veterinário, às vezes não dá mais,
E tu te sente frustrada como profissional, porque parece assim, poxa, eu podia ter feito alguma coisa e não fiz, sabe? Mas não te sente dessa forma, assim. Acho que tu vai ter muitos casos desse, mas tu vai ter outros que vão recompensar, sabe? É meio que nem professor, eu vou parar de falar, tá? Eu prometo, eu sou muito falante. Mas, assim, é que nem professor, a gente larga uma sementinha num terreno, né? Aquela ideia lá, meio bíblica essa história, mas, enfim, a gente fala as ideias para 40 alunos, 30, 40 alunos, às vezes é 1 ou 2 que vão estar dispostos a ouvir aquilo ali, sabe? É mais ou menos assim a veterinária, tá? Vai ter tu vai atender 100 clientes, mas vai ter, sei lá, 10 que de repente vão mudar ou vão ter alguma atitude diferente. Mas é uma semente, uma hora vai disseminando. Tá? E boa sorte no teu trabalho, vou calar a boca porque eu falo muito, mas boa sorte mesmo, tá? Tenho certeza que tu está no caminho certo. Eu te agradeço muito por essas palavras. Foi bem... Ouvir isso de uma veterinária é muito emocionante. Foi muito grata por vocês duas, pela Prof. Franciele e por você, Prof. Rita. Giovana, tu tá vendo que não tinha... Ela tava com medo, Rita, vou denunciar. Ela tava com medo porque ela não tinha tido aula contigo, eu te conhecia, Conta a fofoca. Né? E eu disse... Conta a fofoca. E eu disse... Fica bem tranquila que não existe uma pessoa hoje melhor para ajudar no teu trabalho do que a Prof. Rita, que é da área e tu que é veterinária, né? Isso que eu te falei. Sim. Então, eu disse, obrigada por lembrar de mim. Fica não, bem, assim, ó, vai dar tudo se tu falar, eu sou chata como orientadora, tá? Eu vou ser bem sincera contigo. A coitada da minha Giovana tá sofrendo na minha mão, porque eu sou chata. Mas assim, ó, eu jamais vou fazer qualquer coisa assim que constranja um aluno. E eu acho que o importante é vocês entenderem, pena que não tem estudantes aqui, né? Outros colegas que estejam, eles precisavam ouvir. O importante, quando a gente faz uma defesa de estágio, quando o professor vai fazer uma banca, ele Travou. não quer travou, testar, né, o conhecimento de vocês como se fosse um livro. Tá? A minha... Eu não vou... Tinha travado, mas agora sim. A minha internet é terrível. Oi? Ah. Travou de novo. Tá. Giovana, enquanto ela entra, daqui a pouquinho nós vamos pedir para tu sair, né, da sala, tá? Daí tu sai e volta, eu te aviso pelo WhatsApp. Deixa a Prof terminar. Tá, eu saio, depois eu tenho que... Eu só queria dizer para vocês que a reunião quer terminar, né? A reunião quer terminar e eu não quero terminar a reunião porque eu não paro de falar. E ela está dizendo para mim, estou travando a internet para tu calar a boca. Não. Querida, não vou exigir conhecimentos de ti que tu não tem, tá? Tu não foi ensinada em doenças infecciosas em pequenos animais, tá? Isso é veterinária. Tanto que, por isso que eu te falei, eu senti falta de tu falar a Giovana, né? A tua rotina, né? Não cabe a ti explicar a incisão, não sei o que. Isso é veterinária. Tu vai saber no futuro, tá? Mas agora não tem por que eu pegar no teu pé com isso, de jeito nenhum, tá? Então, nosso objetivo é ajudá-los e o objetivo do relatório é vocês contarem a história de vocês. Como foi a história de vocês, como foi o estágio e como vocês aprenderam com isso, tá? É só isso. E eu prometo, vou ficar em silêncio agora, porque a internet não tá a fim de que eu fale. Então, obrigada, Prof. Rita. Era isso mesmo, viu, Giovana? Viu? Não tem como... É como a Prof. Rita falou, coisas que não são ensinadas para vocês aqui, né? A gente não tem como cobrar. Enfim, eu vou pedir agora que tu saia, então, da sala, porque nós vamos fechar a tua nota, tá? E vamos decidir o veredito, né? Então,
E aí depois eu te chamo aqui pelo WhatsApp para tu entrar de novo, pode ser? Então tá.